Salve galera do YouTube. Hoje eu gostaria de abordar um assunto que ele tem uma extrema importância, mas que é negligenciado, é deixado de lado por muita gente inexperiente que ainda está no, no início da formação, começando a cursar a faculdade ou ainda está escolhendo o curso que vai fazer. É claro que cada um escolhe o curso de acordo com as suas possibilidades, com a sua nota no Enem, de acordo com o que pode pagar na faculdade particular. Mas a questão é a seguinte, a questão é que eu vou dizer para vocês, da minha experiência, quando fui fazer graduação em História, eu ignorava completamente qual era o ambiente em que eu iria atuar, quais eram as condições, as variáveis que eu iria atuar. E depois que eu me formei, e demorou alguns anos para eu ser chamado no concurso público da minha área, da educação, e é que eu fui me deparar com as péssimas condições de trabalho e aí vem o arrependimento. Isso não é uma questão só minha, é uma questão de vários profissionais da área da educação, por exemplo, mas não só da área da educação, né? De várias outras áreas que estão desvalorizadas, mas como o meu foco aqui, o meu nicho é na área da educação, nós vamos tentar falar aqui de uma forma resumida da questão da motivação na área da educação. Na verdade, segurança, saúde e educação são tratados pelo poder público aqui no Brasil de maneira muito semelhante, embora sejam áreas bastante diferentes uma da outra, né? A questão eu, por exemplo, eu tenho uma pós-graduação lato sensu em administração pública e eu vou dizer para vocês, existe uma matéria, tanto na pós-graduação quanto no curso de bacharel em administração pública ou em administração de empresas, chamada Teorias e Sistemas da Administração, tá? E nessa matéria, uma das coisas que a gente vê é que o chefe ou o patrão, ele deve manter o empregado trabalhando motivado, porque trabalhando motivado, esse empregado vai render muito mais para a empresa ou para o setor em que ele trabalha, pode ser um setor público, do que ele trabalhando desmotivado. Imagina um lugar onde está todo mundo trabalhando desmotivado, empurrando com a barriga. O que vai acontecer nesse setor, nessa empresa, nesse lugar? O serviço que a princípio poderia ser prestado com mais rapidez, mais eficiência, né? Vai ser um serviço de péssima qualidade ou de má qualidade, vai ser um serviço que não entrega o melhor de si, né? Não entrega o máximo da sua potencialidade. E quando a gente entra no ramo, numa empresa, a gente quer, a princípio, produzir o melhor. Nem que seja o melhor dentro daquela camada social para quem a gente escolheu produzir ou para quem é possível a gente produzir, né? Tem gente aí, por exemplo, que gostaria de produzir carros de luxo, mas não tem verba para isso. Então tem que escolher um item mais humilde, né, para produzir para uma população que tenha menos poder de compra, mas mesmo dentro dessa questão, você pode produzir o melhor daquele produto para entregar para aquela camada da sociedade, para aquele nicho de poder de compra, de pessoas com aquele poder de compra, ok? Então, por que devemos manter os nossos funcionários? Já foi falado que um local onde a pessoa empurra o serviço com a barriga, né?
que está todo mundo trabalhando desmotivado, é ruim para a empresa. Na questão do poder público, do Estado, quando eu digo é Estado, o Estado brasileiro, né? Não o Estado do Rio de Janeiro, de São Paulo, da Bahia, enfim, né? Para o poder público, a questão da saúde, da segurança e da educação, principalmente a saúde e a segurança, não faz muita diferença. Para falar a verdade, não faz diferença nenhuma para o secretário de educação, para o secretário de saúde, se o técnico de enfermagem, o enfermeiro, o médico, o maqueiro está trabalhando motivado ou não. O professor, né? Por quê? Porque as políticas públicas, né, que são levadas a cabo aqui no Brasil com o dinheiro do contribuinte, são encaradas até hoje como esmola para a sociedade, para as camadas mais baixas da sociedade que não tem como pagar por um serviço, né? Então são considerados esmola, não um dever do Estado, né? Então não se tem na saúde, na segurança e na educação essa preocupação de se o professor, de se o médico está entregando o melhor de si, se ele está trabalhando motivado porque ele é reconhecido no trabalho dele. A gente sabe que a administração é uma ciência, né? Seja ela administração pública ou privada, de empresa, ela é uma ciência. E já foi provado que, o que acontece? Que não apenas o reconhecimento salarial é suficiente para fazer o empregado, o funcionário trabalhar de maneira motivada. Muitas vezes aquele profissional até recebe um salário bastante satisfatório, bastante razoável, mas ele continua trabalhando de maneira desmotivada porque o setor, o órgão que ele trabalha não oferece as mínimas condições adequadas para que ele desenvolva um trabalho digno, um trabalho razoavelmente decente. Não tem nenhuma importância se ele entrega, não é valorizado se ele entrega um serviço mais ágil, mais limpo, mais eficaz, ou se ele entrega um serviço capenga, não faz diferença, ele não vai ser valorizado a mais ou a menos pelo chefe, vai ser reconhecido a mais ou menos pelo chefe por conta disso. Então esse profissional acaba continuando a trabalhar de forma desmotivada, apesar de ter um salário razoável. Então, para que o trabalhador ele trabalhe motivado, não é só a questão do reconhecimento salarial, sim um conjunto de questões. Se você trabalha num ambiente que o seu salário é bom, mas você não tem condição mínima de entregar um serviço decente, um serviço eficiente, ou se tanto faz você entregar um serviço porcaria, um serviço excelente, todo mundo há de convir que o profissional não vai trabalhar com a melhor das motivações, né? Então, para o poder público, não faz essa diferença se o profissional está trabalhando desmotivado ou não, não faz diferença. Aquilo ali é esmola para pobre, é visto como esmola para pobre. É o professor que está ensinando aquele cara que vai ser auxiliar de pedreiro, ou mais tarde vai se tornar o pedreiro depois de ter passado pela condição de auxiliar. É aquele cara que vai atender no balcão da padaria, é aquele cara que vai atender entregando gás, botijão de gás, é aquele cara que vai trabalhar no posto de gasolina, no mercado. Então, para que preocupação com esse tipo de formar com excelência no ensino básico, né, um indivíduo com essa perspectiva de vida, né? Então, para eles, tanto faz. E não é incomum a gente ver profissionais da área da educação, da saúde, trabalhando, principalmente esse pessoal linha de frente, como maqueiro, como auxiliar de enfermagem, professor, inspetor de escola pública,
né? Essa galera da linha de frente que lida direto com o povão, deles estarem trabalhando desmotivado. E quando podem se livrar daquele serviço, se livram e vão para outra coisa, né? Então, fica aqui a dica. Eu, por exemplo, quando eu fui fazer faculdade na área da educação, que eu comecei a estudar, até o momento em que eu passei num concurso público, eu não sabia dessas variáveis. A única coisa que eu sabia é que o professor ganhava pouco, né? A única coisa que eu sabia era isso: o professor ganha pouco. Esse sempre foi um jargão aí que todo mundo conhece, essa frase jargão, uma das frases jargões mais conhecidas aí na boca do povão, é de que o professor ganha pouco, né? Mas, por exemplo, a condição de trabalho piorou muito, piorou assustadoramente em relação ao tempo quando eu era aluno. Eu sempre estudei a minha vida toda em escola pública, certo? Escola pública municipal do município do Rio, escola pública do estado, e estudei um tempinho em escola particular, mas o maior tempo do meu aprendizado de ensino básico foi na escola pública. Então, as condições daquela época, eu que tenho 42 anos, é muito diferente das condições atuais. E tem gente que está entrando num curso na área da área de educação, seja ele qual for, não importa se é história, se é química, se é biologia, se é português. O que importa é que esse indivíduo está entrando numa área que ele não faz a menor ideia do que está acontecendo lá dentro, tá? É um PQD nato que vai entrar de gaiato no navio, como eu entrei, como muita gente entrou. Então, eu gostaria de entregar esse vídeo aqui para os senhores como forma de alguém, de repente, que tem uma certa curiosidade em saber como é que está a área que ele pretende atuar como profissional, a área que ele pretende se formar, a área que ele pretende gastar 4 anos da vida dele se graduando, né, dentro de uma faculdade. O meu interesse nunca foi em fazer um canal no YouTube, até mesmo porque um canal é uma coisa muito mais estruturada, que demanda muito mais tempo do que efetivamente eu tenho disponível, mas o fato é que, para que as pessoas que tenham curiosidade sobre o tema e não sabem aonde recorrer, não sabem como obter essa informação, possam acessar esse vídeo, ele tem que estar postado em algum lugar, né? Então, no caso, vai ser postado no YouTube, mas de forma alguma eu tenho interesse em fazer um canal, pelo menos não a priori, não me passa pela cabeça, não tenho essa possibilidade. Ok? Então fica aqui essa minha observação, esse meu vídeo curto sobre esse tema de que, se policial está entrando na favela para trocar tiro e está morrendo ou não, ele é visto como alguém que está ali para isso, para levar tiro e morrer. Não, a morte do policial em confronto com um bandido na favela, com facções na favela, não é vista como algo acidental, né? Um acidente de trabalho, porque o profissional é muito bem treinado, muito bem equipado. Não, é visto como carvão para queimar, como dizia o Darcy Ribeiro. Ele está ali para isso, ele está ali se ele fez o concurso. Se ele aceitou ser policial, a condição de policial, ele está ali para isso, ele está ali para levar tiro mesmo e morrer, carvão para queimar, né? Não é visto como uma questão acidental, um acidente de trabalho. A mesma coisa professor. Se ele já teve casos aqui, vários casos, eu quase fui assassinado uma vez na saída da escola, de uma das escolas que eu trabalhei. Isso aí contar para as estatísticas, não ia fazer diferença nenhuma. Talvez algum dia eu até pudesse dar nome a algum tipo de escola como uma espécie de homenagem, né? Mas talvez nem isso, né? Eu já soube de casos de professores que foram assassinados aqui na nossa região de trabalho, professores do estado, professores do município. Já soube de professor que se jogou do 3º andar da escola porque não estava aguentando o rojão de trabalhar numa sala de aula cheia de bandidos, cheia de mulher de bandido e etc. E é só entra para a estatística, e se tiver estatística sobre isso, que eu acho que nem tem estatística, eu nunca ouvi falar, e pelo menos não uma estatística oficial. Pode ter
uma estatística oficiosa, né? Mas não vai haver problema nenhum em relação a isso. Não vai motivar ninguém, não vai despertar nada em ninguém. Ok, pessoal? Então é esse o recado que eu gostaria de dar. E para quem assistiu, fica aí a dica, tá? Obrigado.